Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Isis e esse é o meu canal Contos Lunares. Sejam bem-vindos. Então, hoje eu queria falar sobre um livro chamado A Rainha Sol. É um livro de romantasia que tem a ver com uma competição ali no início. Esse clichêzinho de competição, né, nós já estávamos acostumados em outros livros, como Jogos Vorazes, por exemplo. Então tem uma competição mortal onde a nossa protagonista irá se envolver. Eu já estava com esse livro aqui, já fazia um tempinho na minha estante, e eu ainda não tinha pego para ler. Eu vi várias postagens sobre a Rainha Sol, mas eu ainda não tinha lido, então eu decidi ler esse livro e ver o que eu achava, né? E esse foi um livro que me surpreendeu bastante de uma forma muito positiva. Esse vídeo não contém spoilers, então vocês podem ficar tranquilos, né? Que eu não vou dar nenhuma informação aqui que vá desagradar a experiência da leitura de vocês. Antes de continuar com o vídeo, deixa o seu like aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber as novidades e eu tenho outras redes sociais que eu posto com mais frequência do que o YouTube. Então eu vou deixar aqui para vocês acessarem, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a ficha do livro. Esse livro foi publicado em março de 2024. Ele possui 407 páginas, é bem fininho, não é muito grosso, e você lê assim, porque a leitura é muito fluida. Se trata de uma romantasia, é uma alta fantasia onde vemos um mundo todo novo. Esse é o primeiro livro de uma série, A Rainha Sol. O segundo já foi publicado aqui no Brasil, é O Rei Aurora. E nós teremos ainda o terceiro e o quarto livros para fechar essa série. A série parece que foi finalizada, eu não sei, às vezes eles inventam de colocar algum livro, mas até o momento são 4 livros só, tá? Então é um livro que envolve feéricos. Existem também ali, nós vimos alguns monstros, tem uma mitologia ali com deuses diferentes e vemos uma pegada meio medieval, tá? Onde envolve reis, rainhas, lordes, nobres, essas coisas. Eu vou falar de forma geral da história agora, sobre a trama, né, o enredo da história. A história se trata da Lor, a nossa protagonista. Ela foi enviada para a prisão Nostraza, no Reino Aurora, aos 12 anos de idade, e faz 12 anos que ela está vivendo nessa prisão. Ela não foi levada sozinha, ela está junto com os seus outros 2 irmãos mais velhos. A Willow é a do meio e o Tristan é o mais velho. Então eles vivem nessa prisão faz 12 anos. Uma prisão que é muito cruel, onde as pessoas não têm uma expectativa de vida muito grande. E a Lor, ela usa vários subterfúgios ali para conseguir sobreviver nessa prisão, né? Ela vende o próprio corpo, ela consegue favores ali, então ela se vira ali do jeito que dá. Ou seja, ela só sobrevive, tá? Enquanto a Lor, ela cumpre um castigo na parte externa da prisão de Nostraza, ela é levada do Reino Aurora para Félio para competir pelo cargo de Rainha Sol. E ela acorda naquele mundo totalmente novo, né, cheio de privilégios, de coisas que ela não tinha, de comidas que ela não comia, e ela será obrigada a participar dessa competição que pode levar a vida dela. E ela está ali no meio de outras 9 feéricas, ela é a única humana da competição. Serão 10 competidoras, 10 tributos, e ela é a tributo final. Geralmente, a tributo final vem da Umbra, que é uma parte ali menos privilegiada do reino de Afélio. O capitão da guarda do Rei Sol será a pessoa que vai treiná-la
e ele a orienta para que não fale nada de Nostraza, para que ela finja que é uma humana que veio de Afélio, caso contrário, ela poderá ser enviada de novo para a prisão. Então ela não tem muita escolha, a não ser participar daquela competição. Ela percebe que ela só trocou uma prisão por outra, só que aquela prisão é muito mais bonita. Ela está determinada ali a conquistar essa posição de Rainha Sol. Não porque ela queira ser rainha, mas porque ela pretende libertar os irmãos dela, sim, e se vingar do Rei Aurora, que foi o motivo dela e dos irmãos dela estarem aprisionados. Ao final dessa competição, ela deverá se casar com o Rei Sol e terá o poder suficiente para confrontar o Rei Aurora. Se ela falhar, ela poderá perder a vida ou ser levada de volta para a prisão de Nostraza. Então, essa é a premissa inicial dessa história. Agora, eu queria falar sobre o background, né? Esse mundo que a autora, a Nisha J. Tully, criou pra gente. É um background muito rico. Apesar de ter ali o livro somente 407 páginas, tem muitos detalhes ali implícitos. A autora, eu vi que ela trabalhou bastante o background e trabalhou menos os personagens. A gente não consegue conhecer os personagens tão a fundo, não é tão aprofundado. Somente a lore ali a gente tem uma profundidade, né? Não os personagens. A história é narrada sob 2 pontos de vista. Pelo da lore, é lógico, a maioria dos capítulos são narrados por ela, e tem o ponto de vista do Nadir. O Nadir, ele é filho do rei Aurora, ele é o príncipe herdeiro de Aurora. E ele tem uma rixa com o pai. O Nadir faz décadas que ele está ali tentando tirar o poder do pai. Você vê que ele tenta arrumar formas ali, né, para fazer com que, para descobrir segredos ocultos do pai dele. E ele descobre que tem essa prisioneira, a 3452, que fugiu da prisão. O pai dele fica muito preocupado com essa fuga. Ele vai tentar investigar quem que é essa prisioneira 3452 que o seu pai está tão preocupado com o sumiço dela. Por que que ele estaria tão aflito? Então ele vai tentar ali escavar segredos, sabe, do rei Aurora. Enquanto isso, nós temos o ponto de vista da Lore, né, que vai participar ali dos desafios com as outras tributos. Ela está competindo, ela é a única humana entre as 9 feéricas. Essas 9 feéricas, elas são lindas e elas viveram a vida toda treinando para competir. E a Lore é apenas uma humana que ela está ali com o corpo dela muito deteriorado por conta da prisão, né? E ela tenta, e ela sabe que ela não tem muitas vantagens com relação às outras. Por enquanto, nessa história, só conhecemos uma divindade de Uranus, que é Zerra. Então, nós conhecemos alguns personagens. A autora, ela não se aprofundou nos personagens, né, nas personalidades. Ela se aprofundou mais no background, né? Eu creio que esse livro foi mais introdutório. E nos próximos a gente vai conhecer mais um pouco, né, a respeito dos personagens. Nesse primeiro livro conhecemos mais sobre a Lore. Então, a Lore a gente já viu que ela é uma pessoa muito impulsiva, né? Antes de pensar, ela já está agindo. E às vezes essa impulsividade vai colocar ela em maus lençóis. Nós temos os 2 irmãos dela, que eles não participam muito da história. Tem a Willow, que ela é tida como mais delicada ali, mais meiga, né? E tem o Tristan, que é um carinha assim que deve ser o super popular assim, porque ele tinha uma popularidade na prisão. No momento da história, pelas minhas contas, o Tristan tem 29 anos e a Willow tem 27 anos. O Tristan, ele foi enviado para a prisão por ter matado 3 guardas do rei, e a Willow foi mandada para a prisão por ter roubado um artefato do reino. A Lore,
Ela tem 24 anos, ela tem a pele, ela é descrita como tendo a pele marrom, os olhos escuros e possui uma cicatriz que vai da bochecha até o olho. Alguns feéricos possuem asas, é o caso do príncipe Nadir. O Nadir, ele possui asas luminescentes, ele tem mais de 1,80 m, ele é maior que o Rei Sol, então o cara deve ser um armário. Ele é alto, tem os cabelos ondulados que chegam até a altura do ombro. Ele tem todo um ar de príncipe das trevas. O príncipe Nadir, ele tem 2 cadelas, uma chamada Morana e outra Kione, e possui um melhor amigo, que é o capitão da sua guarda, chamado Mael, e a Mia, que é meia-irmã dele e filha bastarda do rei Aurora. Aqui temos também o Rei Sol, o Atlas, que tem ali por volta de 1,80 m, que é bonito, forte, tem os cabelos castanhos avermelhados e ele possui mechas ali acobreadas. Ele tem os olhos verde claros, né? E tem um ar assim mais leve. Ele tá ali sempre disposto a agradar a nossa protagonista, a Lore, até realizando algumas vontades dela, alguns desejos dela para conhecer ela melhor. Afinal, quem entre as competidoras vai sair a esposa dele, né? Agora eu vou falar sobre a minha opinião a respeito desse livro. A premissa de competição, ela dura pouco, não é a principal trama da história. A trama principal da história não é essa competição. Se vocês estão preocupados, né, com esse clichêzão, eu não gosto dessa... Fiquem despreocupados, porque não é o que vai mover a história. A autora, ela dedicou ali muito tempo para criar o background, para criar o sistema mágico, para criar o sistema político e geográfico. E é muito rico esse mundo que ela criou. Só que ela não deu muitos detalhes, ela não se aprofundou muito nos personagens. E tá tudo bem, né? Isso faz com que a história seja muito fluida. Ela descreve as coisas muito bem, eu consigo enxergar tudo que ela tá falando ali, dos locais. Só que ela não se aprofunda muito nos personagens coadjuvantes. O que ela se aprofunda mais é na Lore, a nossa protagonista. Como ponto positivo, então, eu já falei, esse background que ela propôs, ela não explica pra gente, mas ela deixa todas essas informações do background, ela vai deixando subtendido a cada capítulo. Então, depende de nós adquirirmos essas informações, né, anotarmos essas informações, porque elas vão ser muito importantes para o decorrer da história inteira. Os pontos negativos foi que ela não se aprofunda muito nos personagens. Essas competições mortais, o jeito com que a autora escreve não dá pra gente aquela sensação de perigo iminente, que a nossa protagonista está correndo um perigo de vida, aquela ansiedade, aquele suspense, falar, ai meu Deus, eu achei essas competições superficiais, né, da forma como elas foram descritas, e eu deixei isso como um ponto negativo. Mas isso não impede, não interfere na história por completo, porque isso daqui é só o primeiro livro, é só para a gente ter uma ideia da construção dessa história, né? Então é só para introduzir esse mundo na nossa cabecinha. Eu dei 4,5 estrelas, eu tirei meia estrela por conta da descrição da competição mesmo, dessa iminência de perigo. Apesar das 400 páginas, eu li em 2, 3 dias, foi muito rápida a minha leitura, eu não conseguia descolar ali os olhos do livro, a fluência da autora é muito, muito boa. Eu estava deixando esse livro
aqui na estante, eu não tinha dado muita atenção e eu fiquei feliz de ter pego ele, né, e ter descoberto essa história. Eu fiquei feliz por eu ter lido, né? Por que eu não li antes esse livro? Eu não sei por que eu não li antes. Mas foi uma história, assim, muito boa. Eu recomendo, eu acho que vocês vão gostar. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau!